E aí, meus amores, estamos aqui mais um episódio do Fora do Cubo Cast. É uma felicidade estar aqui com vocês. Se você não chegou curtindo, já faça isso agora, deixa a sua curtida, porque, como sempre, você sabe que os convidados que vêm até esse podcast sempre arrasam. Não é verdade? Vão merecer essa curtidinha aqui. Quero agradecer já para começar o nosso patrocinador oficial, a Hitachi Ar-Condicionados, a melhor marca de ar-condicionados que eu já vi, que eu já visitei na vida, né? Realmente, quem compara vai de Hitachi. E é isso, sem muita enrolação para a gente começar a entrar no tema, né, Thaís? Hoje estamos aqui, Thaís. Eu de novo? Né? A mulherada tá vencendo aqui né, nessa participação aqui, o Guga tá ficando para trás, né? Pode deixar a hashtag aí, fica Thaís. Será? Né? Não quero criar contenda. Gente, o nosso eu ia falar pedigree? Ó o Guga aí, ó o Guga. Cadê o Guga, gente? Pelo amor de Deus. O nosso podcast de hoje, ele traz um assunto técnico, né? Então, muito importante para todos nós que fazemos projetos, né? E precisamos especificar para o nosso cliente, para a gente não errar. As coisas mudam muito e a gente trouxe um grande especialista nisso. Vocês vão perceber que tem muita coisa para compartilhar com a gente, inclusive sobre sua história pessoal, que ele vai dar. Quero que você dê uma deixinha para a gente, conte um pouquinho da sua história, porque tem muita sabedoria aqui para a gente aprender junto, né? E você leu o currículo dele? Fazer a apresentação. Edson Pereira Cardoso iniciou como ajudante na primeira marmoraria existente em Maringá no final de 73. Ou seja, temos muita bagagem, muita história para contar hoje, hein, gente? Montou a sua primeira empresa em 87, a Casa das Pedras. E em 1990, montou a Marmoraria Gran Norte. Acho que aqui de Maringá, se não 100%, 90% do nosso público conhece, já trabalhou, já ouviu falar, né? E mais de 50 anos no mesmo ramo e se considera um eterno aprendiz. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado. É um prazer estar aqui presente, falando com vocês, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre mármores e granitos e também pedras naturais ou fabricadas. Estou à disposição de vocês. Nós que agradecemos, é uma honra tê-lo aqui, obrigado pelo seu tempo. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história, e trazendo um pouco, assim, daquilo que você acha que fez vocês chegarem onde estão hoje. Bom, eu iniciei o ramo, não era o que eu queria na época, né? Eu ainda era estudante, mas naquele tempo poderia trabalhar com o ramo de mão de obra, que hoje não pode, com a idade de 15 anos que eu tinha na época. Aí eu fui convidado para trabalhar numa empresa de marmoraria aqui em Maringá. Só existia essa marmoraria, era a única. E trabalhei há um longo tempo e já logo nos primeiros menos de um ano, eu já passei a ter uma posição melhor dentro da empresa, isso cativado pela minha curiosidade de aprender sobre os materiais, aprender na parte de instalação. Inclusive foi aonde eu comecei, trabalhando na parte de instalação, mão de obra interna na produção, depois instalação. Aí logo depois eu já comecei a trabalhar, já ganhando meu próprio dinheiro, já não dependia mais da empresa, já passei a ser naquela época nós chamávamos de empreiteiro de marmoraria, né, do qual eu trabalhava não só para essa empresa, como para outras empresas, e fazia a parte de mão de obra. Quando eu vi que a coisa era boa, e eu gostei da situação, eu já parti a trabalhar com vendas, né? Eu visitava obras, vendia, eu comprava material de outras empresas fora de Maringá, ou Maringá mesmo, né? E passava a revender para as obras, que não exercia tanta coisa como hoje, notas de mão de obra, nota de execução de serviço. Era mais mesmo, você comprava, vendia, e assim, eram transações pequenas. Sim. E isso foi fazendo esse
esse bem bolado. Aí eu peguei um irmão meu, né, que chama José Odilon, no ano de 1987, falei, venha comigo, né? Ele já era, na época, meu concorrente, né? Porque ele trabalhava na empresa que eu comecei e eu já estava fora, trabalhando sozinho, Sim. né? Trabalhei, ele ficou comigo desde 87 e quando foi em 90 eu, né, chamei o outro irmão, que é o José Odilon Cardoso, não, desculpa, aí foi o Adélcio, Adélcio Pereira Cardoso, que Sim. hoje dirige uma outra empresa nossa, e também um parceiro que é o seu José de Almeida, que nos deu um empurrão também no início de 1990, onde a gente montou a Marmoraria Granorte, e estamos até aqui, até hoje, aqui batalhando por essas bandas. Naquele tempo era por essas bandas, você fazia Umuarama, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, né? Hoje não, hoje a coisa está mais concentrada aqui dentro mesmo da cidade, dentro de Maringá, com os clientes aqui de Maringá, né? E você foi aprendendo a gerir a empresa na experiência mesmo, no dia a dia? Ou você chegou a estudar, a fazer cursos? Não, eu digo assim que eu aprendi meio que na marra, né? Meu estudo é pouco, o estudo de escola é pouco, não sou formado em faculdade, é a faculdade da vida mesmo. Trabalhei, aprendi, tudo que eu aprendi foi em campo, né? Não tem nada que ensina mais do que a vida, né? Sim, a E até, gente mas sofreu olha, muito com isso. até nós, tá? Nós somos arquitetos e eu costumo dizer assim que quando a gente veio para o mercado de trabalho, que a gente abriu empresa, eu percebi que a faculdade me preparou muito pouco para o mercado de trabalho, assim, que a gente sai inexperiente, né? A gente aprende muito no estágio, na prática mesmo, né? E errando, aprendendo, né? Exatamente. Na minha época, a gente quase não falava com arquiteto, nós falávamos mais com engenheiros civis, né? Era doutor fulano, doutor ciclano, né? E depois que começou a aparecer os grandes arquitetos, né? Não sei se eu posso citar aqui alguns da Pode. época, inclusive o doutor Nildo Ribeiro da Rocha, foi um grande arquiteto, ele tá vivo até hoje. Aí teve outros arquitetos que vieram mais devagar, e assim foi chegando, Maringá foi se formando, uma gama de arquitetos, outros chegando de fora, aí a gente passou a ter esse contato maior e passou a ser uma empresa mais profissionalizada em todas as questões de decoração. E uma coisa, Edson, que eu percebo assim, que foi muito importante para mim, e eu vejo que você tem na sua trajetória também, que é o começar lá de baixo, começar do operacional, Saber né? como é que funciona, Como né? funciona, Desde o enfrentar início os todo o problemas. processo, né, Dê? Né? Porque você começou instalando, você trabalhou com a obra em si, para depois você abrir a sua empresa, você passou por todas as fases, todos os estágios, né? E é algo que a gente fala muito para os arquitetos aqui, que eles estão começando, para que eles realmente comecem fazendo tudo, né? Assim, aprendendo tudo, porque quando a gente passa por essa fase, a gente consegue treinar a outra pessoa que vem depois, né? Exatamente. Eu comecei lá, como diz, fazendo limpeza no pátio de marmoraria. Era um trabalho assim que a gente aprendeu todas as fases. Bem isso que você mencionou, né? Começamos lá no início de 74, final de 73 para início de 74, já numa fase de aprendizado total. E aí foi onde a gente hoje consegue capitanear um ajudante para começar a trabalhar com a gente, ou mesmo um profissional. Porque se ele fala que ele é profissional, eu sei perguntar para ele, eu pergunto para ele, você já fez isso? Você já fez aquilo? Qual a tua capacidade em instalação? Tu sabe serrar um mármore? Tu sabe manusear um equipamento tal, equipamento Y, X,
né? Como procede o seu... se você vai começar uma instalação de um banheiro, por exemplo. O arquiteto passa para a gente todo o projeto. Hoje eu tenho um arquiteto na empresa já para isso, para tirar todas as dúvidas que a gente precisa. Mas eu pego o projeto, eu já olho na hora, eu já vejo tudo que tem. Aí a gente já passa isso, então, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa que está chegando é isso. Você consegue pegar esse projeto aqui e executar ele? Se a pessoa engasgou um pouquinho, eu já vi que ele não é um profissional. Ele está chegando para aprender. E às vezes eu consigo burilar essa pessoa, né? Tirar ele de ser uma pedra bruta e passar a polir ele como eu fui polido. Isso é muito bacana. A gente teve um episódio aqui que veio uma pessoa que elogiou muito você e falou que você sempre foi uma grande inspiração, o Reginaldo da Coliseu, e falando que você sempre foi uma grande inspiração para ele, um grande mestre, falou muito da sua generosidade, do quanto você foi uma pessoa, um ser humano incrível na vida dele, o quanto você capacita os talentos e você é capaz de torcer pelas pessoas, independente dos interesses próprios, e assim, e quando a gente ouviu isso, na hora a gente falou, né, Thaís, a gente precisa convidar o Edson para vir aqui, porque é com pessoas assim que a gente quer aprender, né? Isso acho que vem de berço, né, dos pais, né? Então a gente foi criado dessa forma, né? Eu também procuro criar meus filhos, já estão todos formados, tenho netos, e então todas as pessoas que trabalham comigo, eu procuro dar o máximo possível do que eu posso, né? Tem coisa que eu não consigo, mas eu sou assim, essa pessoa eu não gosto de ver as pessoas sofrerem. Então, se uma pessoa quer montar, tá trabalhando comigo, quer montar uma empresa, que é o caso do Reginaldo e do Celso, que eles montaram a Coliseu, eles chegaram, foram na minha casa, eles nem falaram comigo na empresa, foram na minha casa os dois e me pediram: olha, estamos saindo, temos um prazo. Eu fiz questão de ajudá-los, né? Doando assim o máximo que eu pude, buscando máquina para eles. Fui avalista dele por muitos anos, no galpão deles, e outras coisas. As pessoas que trabalham comigo também lá dentro da produção, até hoje, se você perguntar para eles sobre a minha pessoa, sobre o meu particular, não estou falando como diretor da empresa, não. No meu particular, as pessoas, eu me sinto honrado, né? Cada churrasquinho que a gente faz uma vez por mês para os colaboradores, eu fico muito orgulhoso de saber que eu tenho um time desse. Tem até um particularzinho que eu posso falar para depois vocês sobre isso. Esse vem muito com o podcast que a gente gravou também, né, anteriormente com o Luciano, sobre a questão do propósito, o que você transborda para as pessoas. E o Reginaldo, desculpa, Edson. O Reginaldo falou, né, do Edson, e o Edson está falando e está como se comprovando, né, o que um falou e o outro também. Muito bacana isso. É porque eu costumo dizer o seguinte, que toda grande equipe tem um grande líder por trás, né? Existe um DNA do líder impresso ali na cultura organizacional da empresa, né? Então, é muito difícil a gente encontrar uma empresa de um super sucesso como a Granorte tem e que não tem um grande homem na liderança, né? E quando eu falo isso, é muito legal quando a gente percebe que essa pessoa também é um grande ser humano. E isso é muito bacana, e você deixa essa marca, isso que essa pessoa que você é, de ajudar o outro, você deixa essa marca, e para você ver, o próprio Reginaldo, que já aprendeu lá, aprendeu tudo, né? Saiu de lá, ele veio aqui te elogiar e falar bem de você e construir teu nome, construir a própria empresa Granorte, que ele elogiou muito aqui, né, Thaís? Isso é muito legal, e é uma coisa que a gente fala muito o próprio Fora do Cubo, que é esse projeto que a gente tem, é um projeto de união e de ajuda mútua, que a gente fala assim, que a gente deve ser mais humano e que a gente tem um lema que a gente fala assim, ó, acender a sua vela não apaga a minha. E é mais ou menos isso, a gente só torna o mundo mais iluminado, né? Sim, com certeza. Eu, por exemplo, penso assim,
Uma empresa, normalmente é uma pirâmide, né? É sempre o líder estar em cima. Eu já me boto ao contrário. Existe a pirâmide, então eu sou aquele que fica aqui embaixo, único, sozinho, eu segurando essa pirâmide, não é? Invertida. Eu Tem penso toda dessa uma forma, estrutura porque acima de acima você de que mim eu tenho depende de tudo você. aquilo que depende de mim, Uhum. e tudo aquilo que está acima de mim, eu estou suportando eles, mas eles também estão me dando apoio para que eu possa ser uma pessoa boa e ter, por exemplo, a capacidade de dia a dia romper com todas as barreiras que não são poucas que a gente encontra no dia a dia. Não é verdade? Que legal. É isso. Uma curiosidade pessoal que me veio agora, né? Tantos anos de marmoraria e tudo mais, hoje o senhor obviamente fica mais na parte administrativa, comercial, mas bate uma saudade de ir lá, polir um mármore, a instalar um negócio ou não? Deixa quieto, já passei dessa fase. Eu, por exemplo, hoje tenho um escritório na minha casa, né? Eu moro num prédio, tenho um escritório, montei um escritório muito bom, e tenho um escritório na empresa. Então eu fico nos dois locais. Fico mais até no escritório fora da empresa do que na empresa. Mas cada vez que eu vou na empresa, assim, eu chego lá na quarta-feira, na sexta, qualquer dia, eu vou na produção, converso com cada um, cumprimento as pessoas, né? E vejo eles trabalhando. E às vezes eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu falo, tem alguma dúvida aí? Né? E tá, nossa, seu trabalho tá bacana, né? Então, esse elogio que a gente dá para o colaborador, ele se enche de orgulho, né? Eu gosto muito de fazer isso, de ser amigo de quem trabalha comigo. Quer dizer, graças a Deus eu não tenho inimigo na vida, né? Então, principalmente as pessoas que trabalham comigo. Me sinto bem fazendo isso, né? E eles também, né? Eles compartilham isso. Às vezes eu tenho pessoas lá com dificuldade e tal, e eu vou ajudando, vou ajudando. Aí os outros começam até brincar, olha, Edson, você arrumou mais um filho. Aí tem um menino lá que ele fala que é o segundo filho meu dentro da empresa, que eu tenho um que trabalha comigo, né? Que é o Arrisson. E o Arrisson tem 34 anos de idade, é meu caçula, trabalha com a gente, e tem um menino lá que fala, ele chega lá e já fala, oi papai, né? Papai chegou, papai está aqui hoje. Então isso me enche de orgulho, né? Não é uma coisa assim normal. Eu até, depois pode dar um corte aí, eu vou falar uma situação que aconteceu dias atrás. É uma situação assim, bem atípica. Um concorrente meu de Cianorte, ele sempre me pede material, né? Tem de Cianorte, tem de Umuarama, tem de Campo Mourão, pessoas que me conhecem, me pedem um material, né? E a gente procura servir na medida do possível, né? Sendo um concorrente, mas um amigo de trabalho, não encaro como concorrente. E ele falou, Edson, eu posso chegar às 18 horas na tua empresa, você me espera? Eu falei, claro que te espero, ele de Cianorte. Aí ele chegou, né? Era umas 18h30. E nisso eu tinha uns 4 pessoas lá comigo. Um que ele trabalha comigo há muito tempo, ele não sai de lá enquanto eu não sair. Ele que fecha a empresa para mim. Aí fecha inclusive o escritório. Aí estava mais 2 ou 3 pessoas. E aquilo, o rapaz chegou e a gente começou a conversar, e os meninos contavam piada, né, junto comigo, e ali ele ficou, mostrei o lote de material que ele queria, mostrei outros lotes, ele separou o lote que ele queria e tal, já era de noite, o menino acendeu as luzes, e a gente ficou ali um tempo, né, mais de 1 hora, já passava de 7 horas, 7h30, ele foi embora. Quando ele foi embora, era umas 10h30, ele me ligou, sabe? Edson, ele falou assim, Edson, eu vi uma coisa hoje que eu nunca vi na vida. Eu falei, o quê? Ele falou, olha, o que você tem de convívio com o teu pessoal de produção, o pessoal seu do escritório, que tinha um lá que eu sei que era do escritório, e os outros de produção, os outros 3 que ficaram contigo. A tua relação de amizade, de convivência com eles, eu não tenho isso. Eu sempre quis ter esse tipo de coisa, mas não consigo. Eu não consigo. O meu pessoal
do trabalho para a casa deles, e eu saio fora, deu 6 horas, vai embora, no dia eu quero ir de manhã e acabou. Eu achei incrível, eu gostaria de ser, vou procurar mudar. Falei, rapaz, eu nunca precisei mudar para fazer isso. Inclusive hoje, às vezes, eu ainda falei com ele brincando, né? Às vezes eu até evito em algum lugar, porque senão o cara para e quer conversar comigo e tal, como é que tá, e daí tua saúde e tal, beleza e tal. Então aconteceu esse fato aí, curioso, e foi agora em novembro. Recente. E é legal da gente compartilhar isso. Eu fiz questão de tocar nesse assunto porque hoje em dia, às vezes, né, a gente vê as coisas um pouco desestruturadas, um pouco diferente, né, os princípios, os valores. Às vezes a gente vê algumas pessoas com princípios bem diferentes daqueles que a gente aprendeu lá atrás com os nossos pais, dessa humanidade, dessa humildade que você tem, né? E acho importante a gente citar isso, porque tudo isso faz diferença em uma empresa para que ela cresça também de forma saudável e para que as pessoas que trabalhem ali, que elas desenvolvam um trabalho de qualidade, porque a partir desse momento as pessoas querem desenvolver um trabalho de qualidade. Elas têm vontade de fazer isso, porque elas gostam de trabalhar ali. E isso é muito legal. Uma das maiores virtudes do ser humano é a tolerância, né? Então, a pessoa que não sabe tolerar o ser humano que está contigo, saber entender, saber ouvir, né? Eu gosto de ouvir as pessoas falarem, tudo que abre o jogo, o que você está precisando, tal. Se eu puder ajudar, eu ajudo com o maior prazer, né? E procuro ser essa pessoa dessa forma. Isso eu aprendi lá, como disse, lá com meu pai e com a minha mãe. Bacana, Edson. Vamos entrar no assunto técnico, então, O agora. papo tá bom, né? Daria para falar o podcast da- inteiro só sobre virtudes e relacionamento, né? Patrão empregado, modo de dizer, né? Dessa pirâmide, mas vamos à Mas parte é técnica. o seguinte, né? Especialista aí em pedras naturais e sintéticas, podemos falar também, né? A gente sabe que a escolha errada de uma pedra, ela pode levar por água abaixo, né? Um projeto. Ela compromete não só a estética, mas também a funcionalidade do ambiente, né? Quais são os aspectos que você diria, Edson, mais importantes para uma pessoa observar antes de especificar uma pedra? Bom, aí você está dizendo no caso do profissional, do arquiteto, do decorador, não é isso? Isso. Quando a pessoa está começando, o arquiteto recém-formado, ele tem uma certa dificuldade, e aí ele já, antes de botar no projeto, ou às vezes, mesmo que depois que ele colocou, ele pergunta para a gente, será que vai dar certo? Eu não vou ter problema, o cliente não vai ter problema futuramente? Então a gente dá aquelas opiniões que são que a gente aprendeu no longo dessa carreira de 50 anos, né? Então eu falo, porque quando você que é arquiteta, você vai decorar uma casa, um empreendimento, você não pensa só no mármore, ou só no granito, ou só na pedra, você pensa na cortina, você pensa na pintura, em todo o revestimento. Então você tem que fazer uma coisa que combina. E eu não quero estragar o teu projeto de hipótese alguma. Se você falou, não, eu quero botar aqui um quartzo, né? Aí eu não quero te atrapalhar, porque você falou que quer botar um quartzo. Mas se você vai falar botar um quartzo numa área externa, eu já falo, não, não bota. Não bota porque tu vai ter um problema seríssimo com isso. Tu não. O cliente. Quais são os problemas que acontecem com o quartzo na área externa? Ele entorta. Ele entorta. Se você quiser colocar um material que não seja mármore ou granito numa área externa, parte para de ultracompacto. Sim. Que ultracompacto é um material diferente do quartzo. Ele é um material que aguenta fogo, risco, né? Ele é totalmente a fabricação dele fora do âmbito da parte de quartzo ou de outros materiais que são fabricados que não seja ultracompacto. E então, continuando nessa linha, Edson,
quais são os principais erros de especificação de uso de pedras? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, mármore na bancada da cozinha. E a gente sabe que ele é mais poroso, que ele tende a manchas e tudo mais, né? Tem algumas jazidas que têm até um certificado de que a gente pode usar, mas via de regra a gente não usa, né? Eu queria que você desmistificasse algumas crenças que às vezes a gente acredita numa coisa e não é mais assim, porque as coisas já mudaram. E assim, o que você não recomenda quando se trata de pedras, no geral, sabe? E dessa mesma forma que você falou, olha, não recomendo quartzo na área externa. O que mais você não recomenda? Bom, vamos lá. Não é todo mármore que não pode trabalhar numa cozinha, né? Isso. Por exemplo, tem os dolomíticos. Né? Os dolomíticos são o quê? O Branco Paraná, temos materiais o arabescato, calacata, temos uma grande gama de dolomíticos, né? e quartzitos. Então não entra só o mármore e nem só o granito. Então existem vários deles. Existem inclusive granitos que não pode ser, que não deve ser colocado em cozinha, por exemplo. Quando a pessoa pede para mim, eu já falo, olha, eu não faço. Me dê um exemplo. Por exemplo, há muitos anos atrás, a gente trabalhava com um tipo de material, não sei se eu posso falar ou não. Esse material é um material top, é até hoje. Quase todas as marmorarias de Maringá trabalham com ele. Eu não trabalho. Então, se a pessoa falar, olha, eu quero o branco Itaúnas para minha cozinha, eu falo, não coloca. Só eu coloco para você, eu vou comprar específico para fazer tua casa, tua obra, mas você vai me assinar um termo que esse material vai te dar problema. Por exemplo, ele tem, a granulometria do material é aberta. Sim. Então, conforme ele corta, a serra entra para cortar, hoje corta mais tudo no diamantado, esse fio diamantado, eles têm um componente de grana de ferro. E esses componentes grudam no material de uma forma tão rígida que ninguém tira. E esse ferrugem tipo um grão de mostarda, ele vai crescendo, vai crescendo. Principalmente aonde tem água. Onde não tem água, se quiser fazer uma fachada, você pode até trabalhar com branco Itaúnas na fachada. Um lugar que não vai molhar. Assim. Não vai molhar. Então, se eu estou falando do branco Itaúnas, e às vezes o cara lá, que é até meu amigo lá na Bahia, vai falar, porra, você está falando mal do branco Itaúnas. Não estou falando mal dele, não. Estou falando mal dele para a cozinha. Sim. Tu pode fazer uma mesa, qualquer área que seja parede, que não seja cozinha. Cozinha, a gente tem que sempre partir para um material mais duro e material mais, se for granito, mais escuro, evitar um pouco do material claro. Agora, existem outros materiais da tonalidade clara que são bons. Isso existe muito, muito. E aí eu falo, se eu recebo de você que é arquiteta, o teu projeto está especificando aquilo, eu não vou contradizer você nunca, porque eu sei que você está certa. Você já sabe disso. É raro a pessoa hoje passar um material que não pode ser trabalhado. Normalmente, 99% dos arquitetos que já têm um escritório, já trabalham num escritório de arquitetura conceituado, ele já tem na bagagem dele que aquele material não pode. E quando não tem, ele coloca, e pode assim, o próprio arquiteto coloca e fala assim, ó, se não servir, bota um semelhante. Né? Aí a gente faz um contato, né? Dialoga com a pessoa e tira essa dúvida. Aquela coisa que a gente vê sobre impermeabilizar a pedra ajuda? Ajuda. Porque eu tive, por exemplo, problemas já com o branco siena, de manchar e tudo mais. E aí, uma vez, isso lá no começo, né, me disseram assim, olha, se tivesse impermeabilizado, não teria acontecido isso. E aí, essa impermeabilização, ela é de quanto em quanto tempo? Como que funciona? Bom, existem vários casos de
vários locais de impermeabilização. Por exemplo, se você botar um piso de branco siena num banheiro, a área do box vai estar sempre úmida. Porque é isso que ele chupa Ele bem a chupa, umidade, né? E se você botar branco siena numa obra onde tem um piso direto no chão, depois só o contrapiso, você lá no contrapiso já tem que saber que você vai botar o branco siena ali. Não só o branco siena, qualquer tipo de mármore ou granito. Porque aí você já tem que começar a trabalhar na base. Lá no concreto que vai fazer, que é o primeiro que vem, ele já tem que ter uma impermeabilização. Depois faz-se uma regularização. Nessa regularização também já tem que botar produtos para evitar água. E depois, na hora do assentamento, também trabalhar com um AC3 máximo possível para evitar que ele venha não só manchar, como corroer. Né? Por quê? Porque vem da terra a umidade. A umidade vem e pega, não pega assim, só se for um granito muito duro da região de Rio Grande do Sul, como Marrom Guaíba, com a região de São Paulo, Marrom Itu, Minas Gerais, que é o Verde Candeias, Branco Piracema, esse tipo de material. Esses são mais resistentes. Eu fiz uma obra agora, há 2 anos atrás, de 400 e poucos metros quadrados de piso em terra. Vocês podem ver, inclusive, essa obra foi Verde Candeias, está lindo. E tem Branco Siena também. Mas a gente é um escritório de arquitetura que a gente foi planejado isso, tudo isso antes da... Estava na terra quando a gente começou a harmonizar o que ia ser colocado, falando com o pessoal da execução da obra. E aí a gente chegou nisso e hoje a obra ficou muito linda, muito... E todas as pedras são possíveis de receberem a impermeabilização? Tem algumas que... Olha, existe uma impermeabilização que é assim, feito já com produtos que a gente trabalha, um produto italiano muito bom, né? Ele trabalha na face da pedra. Então, essa é a mais fraca de todas. Porque se você não vir lá de baixo, não vai adiantar nada. Seria só um esmaltezinho, para uma peliculazinha, uma agora, base de esmalte para proteger. Isso. Agora existe, se você for trabalhar num edifício, por exemplo, no edifício você vai fazer uma cozinha, uma sala, já é diferente, porque é laje. A laje não reflete a água. Se a laje estiver bem seca, ela já é mais tranquila. Você pode fazer, eu faço muito mármore boticino, faço muito... só não faço muito quartzo em piso, né? Mas mesmo assim a gente faz, né? Não tem problema nenhum. Agora, existe uma coisa que chama-se depois da instalação, que é a parte de, vamos dizer, de manutenção desse material. Que é uma coisa bem simples. Uma coisa bem simples. Eu moro num apartamento que tem 150 metros quadrados. Eu tenho quase a metade que é granito, tá? Quase a metade. Se vocês forem hoje lá, vocês verem o material, parece que foi colocado ontem. Porque é manutenção periódica, né? A dica de ouro, então. A manutenção simples. Manutenção simples, periódica, e você não acredita. Sabe essa cera, mas a cera mais em conta que tem, que essa cera que passava no cimento? Não. Que passava no mas piso, de madeira? Essa que você compra no mercado. De polir imóveis? De polido de imóveis, essa cera branca. Eu não estou com o nome aqui. Se eu soubesse, eu tinha trazido, que minha mulher usa. Toda segunda-feira, que é o dia da diarista, ela usa, e lá em casa, inclusive, eu tenho aquela enceradeira antiga. Sabe? Só que eu comprei uma nova, vou comprando, porque ela vai ficando velha, porque tem no mercado essa enceradeira ainda. E é aplicado tudo, menos no banheiro. Os banheiros não, né? Mas meus banheiros não tem problema, que são piso de boticino e um só que é de granito, as demais áreas, cozinha, lavanderia,
sala toda em granito. E granito que é razoável, granito do Espírito Santo, são granito da granulometria mais mole, né? Mas tá lindo, maravilhoso. Posso fazer na bancada da cozinha, na A bancada da bancada... cozinha pode até ser até mais vezes que uma vez por semana. Por exemplo, terminou o jantar, Já. vai lavar a cozinha, aplique uma demão do nós chamamos de lustramóvel, lembrei. Lustramóvel. Gente, dica de Lustramóveis, ouro, eu não sabia disso, Nossa. nunca vi isso em nenhum aplica vídeo da internet. lustramóveis, amanhã tu tira, ou então tira na hora mesmo, espera um pouquinho, tira. É a melhor maneira de você proteger o teu material. Que legal. Você deve evitar isso no quartzo. Uhum. Deve evitar, porque o quartzo não precisa, não vai valer nada para ele. Vai gastar produto. Vai gastar produto. Estou falando em pedra natural. Mas o próprio quartzo, ele também vai com o tempo ficando um pouco... Mas o quartzo, ele perde, por exemplo, o brilho natural, como hoje uma geladeira branca, quase não existe mais, né? Um interfone branco. Se você tem um interfone branco na tua casa, ele está ali bonitinho, né? Você mora ali 2 anos, 3 anos, 5 anos, você vai olhando para ele está bonito. Aí se um dia você resolve, ele quebrou a parte de baixo, eu não vou trocar só essa peça de baixo. Aí você vem e troca essa peça de baixo, a diferença, você vê a diferença grande. Ele vai se acabando, ele vai se tirando o brilho dele naturalmente. E não que uniformemente, uniformemente, né? É difícil ver uma mancha no quartzo. Difícil. Essa dica do lustramóveis vale para o escovado também? Porque o escovado tira, né? Um pouquinho da... Também. O escovado, tanto é que o escovado ele já vem com a camada de cera já super aplicada, com a máquina grande e com aquecimento forte. Então o escovado ele já vem com esse tratamento. Então depois é só você mantê-lo. Nossa, que legal. Eu não sabia. E eu vou aproveitar que eu estou trocando a minha casa lá. Essa dica é para mármore, para granito, para quartzito e para dolomítico. Que hoje existe todos esses materiais dentro de uma marmoraria e tem muitas empresas, muitas que eu digo, são muitas mesmo, que as pessoas não sabem distinguir uma coisa da outra. Vende quartzito como mármore, vende dolomítico como mármore e não é. Normalmente vende como mármore. Outros vendem um quartzito escuro como granito, não é. Então... Por exemplo, o Taj Mahal. O Taj Mahal é um quartzito 70% mais duro que o granito, né? O Taj Mahal. Ele é tão duro que para cortar a espessura de 2 centímetros, você tem que cortar 1 centímetro, depois voltar à máquina e cortar mais 1. Ele chega a explodir de tão duro que é. Nossa. Aí a pessoa fala, nossa, vendi um mármore Taj Mahal. Não, ele não vendeu um mármore, ele vendeu um quartzito. É uma rocha super dura. O dolomítico, 90% dele é muito duro, muito duro. Mais duro que o granito, inclusive. E mesmo o granito, existe muito granito com diferenças de resistência. Aí é por conta da região onde ele Exatamente, existem produzido, as regiões, né? De onde ele é por extraído. exemplo, eu tenho 3 chapas de material no meu pátio, que eu comprei esse material faz mais de 1 ano. A gente estava numa feira, conheci esse material, e aí começou a vir projetos de arquitetos, né, pedindo esse material. E eu batia na tecla, eu vendo para o teu cliente, mas eu vou formalizar no pedido que esse material vai manchar e vai ter problema. O material, inclusive, caríssimo. E os meus vendedores queriam esse material no pátio. Eu botei esse material no pátio e até hoje a chapa está sendo só cortadinha de amostra que vai para o cliente. Mas quando ele recebe a notícia, porque eu não minto, né? Procuro falar sempre a verdade, porque depois eu tenho que responder lá na frente com certeza, um produto que eu botei para você na tua obra. Né? Então eu falo a verdade. As 3 chapas estão lá. Se você ver as 3 chapas, duas delas estão inteirinha lá
e uma está toda recortada de pedaços que é para amostra para o cliente. É um granito novo, né? Mas segundo os geólogos, vai daqui não sei quantos milhões de anos para ficar duro quanto o outro material, né? Aí assim vai. E para onde que você recomenda que seja um quartzito? Para que situação? Então, o quartzito você pode trabalhar em qualquer área, né? Ele é mais resistente por ser mais duro. Mais duro. Seria o tipo de pedra coringa, então, quartzito. Eu Pra tô área de, fazendo. por exemplo, revestir uma churrasqueira que tem calor. A churrasqueira você pode colocar qualquer material que a tendência é trincar futuramente, né? Se não trincar, ele vai dilatar. Então, quando a pessoa vai trabalhar na churrasqueira, a gente faz muito boca de churrasqueira e tal, a gente já dilata ela. Ou seja, a meia esquadria, você não pode fazer a meia esquadria com o canto 100% colado, ele tem que estar colado, mas tipo assim, um palitinho de fósforo, uma coisinha para deixar, porque ele vai dilatar. Ele vai dilatar. E trabalhar com um produto que ele possa fazer esse jogo de caloria. Mas mesmo assim, com o tempo, você vai ver que ele vai delatar. Pode não abrir, pode não trincar. Quando reveste uma churrasqueira todinha de granito, um dia ela vai trincar. Isso aí é fato. Isso aí a gente fala para o cliente, porque hoje as pessoas colocam um granito dentro, né? E a gente vê aquilo e fala, olha, vai... Então aí a gente já tem que partir para a parte técnica, né? Olha, vamos colocar a parte do fundo, essa lateral aqui vamos deixar uma junta maior. Aí o cliente vai falar assim, não, essa junta é muito grande. Então antes a gente explica para o cliente que a junta das peças da churrasqueira vai ficar mais aberta do que lá na outra parte, no campo da bancada, na ilha, né? E por aí afora. Mas cozinha, churrasqueira não deve trabalhar nunca com quartzo, de jeito nenhum. Mas com quartzito para trabalhar, quartzito até dolomítico, até o mármore, que todo mundo fala como mármore branco Paraná, que tem hoje, todo mundo vende branco Paraná, tem ienes nomes de branco Paraná, né? E desde os mais caros até os mais baratos, ele não é um mármore, ele é um dolomítico, né? Sabia? E, Edson, mais uma pergunta. Que é só as curiosidades, assim, né? Gente... Posso tomar água? Claro, fica à vontade. Você tem um queridinho? Se você fosse construir uma outra casa hoje para você mesmo, assim, você tem um queridinho que você fala assim, nossa, isso aqui eu amo, e por quê? Tem, né? A gente tem. Eu, por exemplo, fiz uma mesa agora recente para minha casa o ano passado. Final do ano passado agora. Eu nem concluí ela ainda. Que é um material que vem do Paquistão, né? Então ele tem assim, ele passa luz, né? Essa mesa ficou muito bonita. Ela tem 2,20 metros por 1,20. E as colunas também em mármore. Esse é mármore mesmo, né? Na realidade não é o mármore, é o ônix, né? Então esse é meu queridinho. Acho que é o queridinho de todas as empresas. Então eu tenho alguns tipos de ônix, né? Tem o ônix que vem do Paquistão, que é originário de lá, que é os melhores, né? E tem ônix também, que é aqui, até no Brasil já tem, na Bahia, que nós chamamos de ônix brasileiro, que ele é muito aconselhado, inclusive muito vendido devido à parte de iluminação que dá, né? Você que joga um LED nele, ele floresce, ele acende. Isso é um deles que eu falo que é um queridinho. Mas eu gosto muito de materiais da região de Minas Gerais e de São Paulo, né? Porque Rio Grande do Sul tem um granito lá que a gente trabalha, alguns de lá, mas eles não têm eles são duros, são bons, mas eles não têm uma decoração bonita para o ambiente, né? É mais usada para outros tipos de trabalho, inclusive para revestimento de túmulos, né? Agora, você partiu para Minas Gerais, nós temos materiais praticamente exóticos que são muito resistentes. Você pode trabalhar, que botar na tua casa e ficar o resto da vida com aquele material. Você vai enjoar desse material, né?
Legal. Mas eu não enjoo, porque se fosse para enjoar, eu já tinha enjoado com esse Eu troço todo. gosto muito, sabia, da pedra natural mesmo. Do desenho dela, eu acho que a natureza é tão perfeita, né? Tem umas coisas lindas aí, eu acho que. E sim, a gente usa o quartzo, né? Eu uso o quartzo quando, dependendo da proposta do projeto, né? Mas eu também adoro a pedra toda desenhada, aquela coisa, né, bruta mesmo. E eu quero te fazer uma outra pergunta que é frequente, que assim, a gente escuta de muito cliente, escuta de colegas também. Para aquela pessoa que tem um orçamento apertado, qual é a pedra que você indicaria, assim, melhor custo-benefício? Não é a mais barata, é o melhor custo versus o benefício que ela Tá. recebe. Por exemplo, eu nunca indico para o cliente, seja uma obra mais simples possível, ele trabalhar em granito cinza. Eu acho que o granito cinza da região do Espírito Santo, ele é mais para uma área comercial mesmo, né? Escadaria de colégio, peitoris de janela. Porque uma obra, às vezes a pessoa bota lá na obra, ele decora, o arquiteto decora os tampos de banheiros todos com, com materiais lindos, né? Às vezes exótico, às vezes não exótico, liso ou bem trabalhado pela natureza, porque ele quer botar, fazer o composê da obra. Mas, e às vezes bota aquele mesmo material no peitoril da janela. Então não adianta você fazer isso. Porque o peitoril da janela você não vai ver. Quem passar para lá de fora vê o narizinho da pedra, de 2 centímetros. Ele é feito apenas, ele é botado apenas para a necessidade do material estar ali. Que é só para escorrer a água mesmo, né? Assim eu falo para quem está fazendo uma obra com custo barato, um investidor que quer fazer obras para vender, inclusive essas obras que vende hoje pelo governo, com preço mais acessível, trabalha numa área, num material assim, tipo verde labrador, um sumo de verde ubatuba, né? Então tem várias nomenclaturas que usam para esses materiais, né? Que não deixa de ser um verde, né? Sim. E depois temos branco Dallas, né? Material em conta. Às vezes eu vendo até o branco Dallas no mesmo preço do cinza, que o cinza está sendo pouco tirado devido a pouca demanda. Aqueles pouco que tira, que as pedreiras extraem, ele vende mais caro, porque ele não está vendendo, o que ele tem ele vai vender. Eu estou falando isso lá da pedreira, né? Sim. Então ele hoje está assim. Então se você trabalhar no branco Dallas, por exemplo, no verde ubatuba, branco Dallas, amarelo ornamental, esses materiais, esses 3 materiais e mais uns, né, tem mais alguns ainda, o arabesco, né? Esses materiais aí, eles decoram uma obra, se o arquiteto for caprichoso, fazer uma ilha bonita, sabe, que a pessoa não precisa gastar muito, né? Faz com os pés de ferro, por exemplo, ou de madeira, e só vai o tampo em cima, a bancada da cozinha, os tampos de banheiro com uma saia bonita. O cliente gasta pouco e deixa a casa dele bem decorada, com certeza. Legal. Desculpa. Eu acho legal que você fala com uma paixão das pedras. Ele fala assim, vai ficar lindo, É tão natural demais. ele falando, né? Assim, Parece assim, fala, apaixonado nossa. pelo que ele faz. Ô Edson, e nessa longa estrada aí dessa trajetória, muito perrengue? De pedra errada, de pedra que quebra, de instalação, como é que é aí essa escolha errada, especificação errada? Fala um Sim, pouquinho pra gente. já fiz obra 2 vezes. Já. 2 vezes por erro de quem? Não, né? Ou 2 por vezes exemplo, porque ficou bom e voltou. isso foi nos anos 90 ainda, a gente não tinha uma experiência, por exemplo, com o Branco Itaúnas, por isso que desde os anos 90 que eu parei de trabalhar com o Branco Itaúnas. Nós fizemos uma sala e uma cozinha todinha com o Branco Itaúnas, no piso. Mas manchou tudo. Tudo. Foi um chute do meio-fio mesmo, sabe? E a gente teve que trocar tudo. A gente não deixa o cliente na mão. Nunca deixamos um cliente na mão, né?
por mais que a gente explique, né, tem pessoas que às vezes não entendem. Por exemplo, a pessoa quer botar um material aqui, que ele colocou lá 30 anos atrás, e ele quer dar continuidade aqui, Uhum. e quer que aquele fique igual. Eu falei, gente, não vai ficar. Então aí eu falo para não vender, falo ao vendedor, não venda, explica, não venda. Aí vende, aí dá problema. Aí a gente pega e aí começa aquela demanda, o que nós vamos fazer? Aí só se, né? Como que eu vou fazer? Só se encher essa pedra, esse material, passar ele num barro, pintar ele para ficar Deixar igual. uns dias de molho no barro para dar uma... Mas tem muitos perrengues, né? Tem erro de medidas, né? Por exemplo, eu nunca trabalho, nunca pode trabalhar a marmoraria e a movelaria junto. Junto que eu digo assim, a movelaria lá, executando os móveis, e a marmoraria aqui, executando as partes de pedras. Não pode. Um tem que fazer primeiro. Né? Escolhe qual vai ser o primeiro. O dono da obra escolhe qual que vai ser primeiro. Né? Qual que vai executar, qual que é a necessidade dele entrar dentro da obra dele. Né? Sim. Então isso aí a gente encontra muito. Quando a gente encontra um arquiteto, um engenheiro que são bastante parceiros, aí consegue convencer o cliente mais sobre isso, né? Porque às vezes o cliente está fazendo a obra, é uma obra financiada, ele precisa de fazer os móveis, precisa de fazer a pedra. Então a gente às vezes dá um jeito, sabe? Mas dá dificuldade, às vezes a gente erra sem querer, né? Sim. Você faz uma execução de uma peça linda, maravilhosa, chega lá, não encaixa naquilo que está os móveis. Aí quem que errou? Né? O moveleiro ou o marmorista? Então eu procuro dialogar bastante. Né? Hoje mesmo a gente está começando a medir uma obra que são três apartamentos modelo. Tá? Essa obra vai ser uma obra enorme. 3 apartamentos, modelo e uma central de vendas. Vai ali uns 200 e poucos metros de material, sabe? Então o que eu falei? Então foi agora às 13 horas para a obra o meu filho, que é um vendedor e um dos diretores da empresa, foi um vendedor, outro, né? E meu arquiteto junto. E eu já passei para eles, vocês medem, que a gente faz isso, medem tudo que tem que medir. Aí vocês trazem as medidas para cá, desenha. A gente tem todos os programas para desenho, CAD, SketchUp e tal. Desenha, passa tudo isso novamente para o setor de engenharia, e se precisar passa para o setor de arquitetura, né? Para eles darem um ok, para a gente não fazer 2 vezes. Sim. Né? Confere com o projeto que veio lá do cliente. E muitas vezes isso aí é muito fácil e acontece periodicamente. Você faz, lá no projeto, a área molhada está 1,60 m de área molhada, para lá é seco, para cá é seco. A gente desenha como projeto, manda para o arquiteto arquiteto olha, puxa vida, acho que não dá, porque ali eu vou precisar daquela área molhada mais para cá ou mais para lá. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, que isso acontece não só comigo, acho que com as movelarias, com o serviço de janelas, todos têm que ter esse diálogo, né? Eu tenho mais diálogo junto quanto com os arquitetos e os engenheiros, e mais com movelaria. O meu diálogo mais é com movelaria. Sim. Que eu preciso deles e eles precisam de mim, né? Para os dois não trabalhar erroneamente. Mas sempre um probleminha aqui e ali dá, não tem jeito. Se você pudesse dar um conselho, assim, sobre essa área de pedras e tal, olha, eu preciso dar um conselho para alguém. Que conselho seria, né? Para as pessoas que vão comprar a pedra ou especificar a pedra. É difícil a gente falar assim, dar um conselho, porque conselho existe. Poderia ser assim, eu aconselharia que procurasse a marmoraria e conversasse antes de especificar. Isso já quase que existe em boa parte do escritório de arquitetura. Depois que eles já estão familiarizados mais com materiais, eles já não perguntam tanto, né? Agora, aqueles mais novos, eu já mencionei isso no começo, aqueles mais novos, eles perguntam.
E às vezes quando ele manda um projeto que não dá, que a gente vê que vai ficar erroneamente na execução, a gente faz um contato e pede para ele, olha, não vai dar certo. O cliente pode ter um problema, né? Sim. E a gente procura evitar. Então o conselho que eu dou é isso. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele comprou um apartamento agora e eles entregaram uma bancadinha pequenininha, uma bancadinha, são 4 banheiros, um lavabo, mais 3 suítes. E aí ele pediu, Edson, eu não vou ficar com isso aqui, eu preciso de fazer. Eu nem meu arquiteto eu não levei lá, eu mesmo fui lá, medi, né? Eu estou desenhei tudo no DWG, né? É o CAD, tem o AutoCAD, e depois, até sexta-feira, eu vou desenhar no SketchUp, mostrar para ele as peças prontas. É como se não tivesse aquela que está lá. Sim. Aí eu vou, já peguei o contato da esposa dele, ele é meu amigo há muitos anos, aí eu vou passar, aí eu vou dialogar mais com a esposa dele. Sim. Nesse caso, a gente fala muito mais com as mulheres do que com os homens, né? E aí eu vou passar as minhas opiniões, que ele não tem um arquiteto, ele só quer fazer a coisa diferente do que está lá. Então, um conselho que eu falo, por exemplo, que a pessoa vai comprar, por exemplo, um apartamento em construção, comprar na planta, ele deixar essas partes de mármore e granito, porque depois ele vai precisar de um arquiteto para decorar o apartamento dele. Na verdade, ele vai precisar, então ele já não comprar com isso aí. Inclusive a maior parte das consultoras já faz isso. É para deixar de crédito, né? Que eles Deixar falam, de crédito, deixa de crédito, nem instala, porque você não perde material, né? Senão fica aquele monte, mano. Eu tenho tanto lá, nós chamamos de bota fora. Eu tenho um monte de bota fora lá, sabe? Até dó, sabe? Até novinho. Às vezes uma obra que a gente mesmo executou, sabe? Só instalou e daí já voltou para desinstalar. Exatamente, vai lá. E vai para... Então as próprias consultoras já estão fazendo isso hoje. E tem umas que são consultoras de engenheiros novos, recém-formados, e estão fazendo, e faz aquela ansiedade de fazer a obra, faz bonito, a obra tá linda, maravilhosa. Mas o cliente quer mais. Ele pagou, esse cara, por exemplo, essa obra que eu estou te falando, aqui tem 3 suítes. Então ele não quer ver um branquinho Dallas ali na suíte dele. Sim. Né? E com razão. Né? Que é um requinte, né? Mas eu sou uma pessoa, quer dizer, né? Nós da Marmoraria Granorte, nós respeitamos muito, mas muito, os profissionais que estão junto com a gente no dia a dia, que são os arquitetos e engenheiros civis. A gente respeita o máximo, sabe? Porque eu não quero dar opinião no projeto deles, só se for em extrema necessidade, sabe? O fato da gente desenhar aí antes de ir para a produção do jeito que nós recebemos é bom para que, porque às vezes a pessoa fez há um ano atrás, né? Você que é arquiteto, você fez com a tua equipe há um ano atrás esse projeto, e agora na execução você sabe, nossa, eu vou ter que botar essa cuba mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, né? Então a gente acha isso. Nós achamos isso quando a gente vai para a obra, a gente acha isso. Aqueles pequenos detalhes, né? Não vou falar que são erros, são pequenos detalhes que a obra exige. O encanador fez um trabalho de acordo com o que está lá, que não foi o arquiteto que bolou aquilo, foi o engenheiro hidráulico. Então ali não cabe uma cuba, eu tenho que mudar a cuba para cá. Então a gente vai trabalhando em cima disso. Então eu sou muito parceiro, graças a Deus a gente é muito parceiro e é recíproco, né? Os arquitetos também, os decoradores, todos eles são assim bastante recíprocos, né? A gente tem uma parceria boa com eles. Mas uma curiosidade, dá para combinar vários tipos de pedras no mesmo projeto, no mesmo ambiente? Dá. Não fica... Dá. Hoje você não tem aquela regra, tem que ser tudo da mesma... Não, dá. Por exemplo, uma coisa bem fácil é uma estrela, por exemplo. Sim. Mas é que a estrela é mais no comercial, né? Que usa numa... Um piso de elevador.
Na sabe? residência a gente acaba Sim, não vendo não, mas a gente tanto faço bancada numa cor e a frente de outra, está muito agora, Sim, meio que recente. sim. o que seria Por o exemplo, roda-bancada, eu ele faço faz a de outra. bancada em quartz, por exemplo, e faço a peça vista, né, ali. a peça da coifa, por exemplo, assim, em mármore é, Carrara. Uhum. Eu até tenho no, uma, eu esqueci o nome daquele que sai No Instagram? no Instagram da Granotes, foi colocado um agora recente, o cliente comprou no mês 7. Uhum. Quando foi no dia 10 de dezembro, a Salete Singh. Edson está pronto para corte. Gente, é 10 de dezembro, como é que nós vamos fazer? A nossa obra, a nossa empresa parava no dia 20. Pois a gente conseguiu deixar pronto e o cliente ficou satisfeito. E a Salete fez isso. Ela aplicou um material liso dessa cor, bem parecido com isso aqui, na bancada, todinha, e ali na peça que vai da altura da bancada até o teto, em branco Carrara. Aquele Carrara lindo, sabe? Carrara joia. Ficou maravilhoso. E hoje tem muito que fecha a parede inteira, não tem? Tem. Fecha a parede inteira. Então, às vezes faz um material aqui e faz o outro. O que você não pode é trabalhar um material duro com material mole. Mole que eu falo não é que é mole assim. Sim. É um material que ele vem a desgastar futuramente. Né? Se você fazer aí, é problema. Por exemplo, na minha casa tem. Eu sou da velha guarda, né? E eu fiz a minha obra, eu mesmo que desenhei todinho os acabamentos. Então eu tenho lá, por exemplo, rodapia, rodapiso. Tem um rodapiso grande, um rodapiso pequeno de 10 centímetros, aí depois tem um rodapiso de 20 em toda a extensão, e depois o meio é um material único. Ficou muito bonito, com entrada para os corredores. Então, dá aqui uma sequência para onde você vai, né? Então, só que são materiais semelhantes de durabilidade e que não percam um brilho antes com o tempo, né? Então, aí vai muito do marmorista fazer, né? Às vezes o arquiteto pede uma opinião, como vocês estão falando agora. Para que é uma situação bem específica, né? Mas dá para usar 2 ou 3 materiais juntos. Que legal, Edson. A gente já chegou ali, ó, tá chegando no finalzinho aí, já pra gente finalizar. Se alguém tiver mais dúvidas, né, sobre pedras, você já deixou aqui o tempo inteiro bem livre, assim, pode procurar a Granorte, pode ir lá, que vocês vão assessorar em tudo, né? Se quiserem deixar também nos comentários aqui desse vídeo alguma dúvida, quando a gente vê, a gente conecta o seu Edson com vocês, né? Eu quero te agradecer, mas antes da gente finalizar 100%, tem uma pergunta que a gente faz para todo convidado que vem aqui até o podcast sobre vida. Então, é o seguinte, quando você se for dessa terra, né? Imagine que estão fazendo uma cerimônia, uma solenidade em sua homenagem. O que você gostaria que estivessem falando de você? Como você quer ser lembrado? Puxa, aí já é mais uma parte pessoal, né? Eu, por exemplo, já tenho 5 netos. Que delícia! Né? Graças a Deus tenho vários amigos, né? Eu já pedi para minha família como que eu quero ser, aonde vai ser meu velório. Né? Eu não tive essa curiosidade ainda de falar o que eu quero deixar para que eles... O que eu quero é que o mundo, né? Não só eu, mas o mundo seja melhor. Porque a gente está vivendo uma era difícil, né? Com essas políticas, com essas guerras, com essas desigualdades financeiras entre os povos, pessoas passando fome, pessoas com muito dinheiro, um querendo
ultrapassar o outro. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, tanto na área cultural quanto na área pessoal. Então esse equilíbrio também de crença religiosa, a pessoa não precisa ser católico, não precisa ser... Ele tem que crer em Deus, né? Eu sou uma pessoa que creio em Deus, tenho a minha religião, sou católico, né? Sigo as leis de Deus. Tem algumas que eu sigo a Bíblia e algumas leis que vêm depois da Bíblia que a gente acredita que é correto. Algumas que eu não acredito, eu não desagravo, mas fico quieto. Então, eu peço que o dia que eu partir daqui, que Deus me receba. Me receba, porque eu acredito na vida futura. Acredito com certeza na vida futura. Então, eu quero me encontrar com todos vocês na vida futura e principalmente com a minha família. Amém. A gente tem uma lembrancinha para você, um agradecimento. Eita! É um oferecimento da Hitachi Ar-Condicionado, junto com o Fora do Cubo. Obrigado, Hitachi. Né? A gente tem um lema aqui no Fora do Cubo, né? Que é assim, acender a sua vela não apaga a nossa, né? E é isso que você faz aqui também, a partir do momento que você vem compartilhar conhecimento. Então, fica nosso agradecimento de coração. Obrigado pela partilha, pela generosidade. Gostei muito de te conhecer, de conhecer sua história e de aprender um pouquinho mais contigo hoje. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Se o nosso bate-papo aqui for de agrado de vocês, espero que seja. Se eu falei alguma coisa que não devo, eu peço desculpa, peço perdão, mas estou sempre de braços abertos, né, para que vocês precisarem. Sempre que pensar na Marmoraria Granote, pensa no Edson, né? São já um senhor de 66 anos, e como você disse no primeiro momento, estou sempre aprendendo. Hoje aqui foi um aprendizado que eu tive com vocês. Fiquei muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento e estar aqui também ouvindo vocês, que espero que dê frutos, né? Que isso frutifique e que estejamos por muito e muito tempo juntos ainda, se Deus quiser. Amém. Amém. É isso aí. Amém. É isso aí, né, Thaís? Mais um episódio, né? De muito ensinamento, muitos aprendizados. Foi muito bom, gostei demais. Mais uma vez, obrigada, Hitachi Ar-Condicionados, por estar aqui com a gente, nosso patrocinador oficial. E até a próxima, até quarta-feira que vem. Só que antes de você apertar aí, ó, o xizinho para sair, deixa sua curtida, ok? Tchau, até mais.